parece que nós vamos conseguir dar alguma coisa. O que é que eu falei para a Luana? Nós vamos começar desenvolvimento cognitivo na idade adulta inicial, só que não deve cair na prova, tá? Então, de qualquer forma, a gente aproveita o tempo, pode ir embora, lá na frente. E aqui está o material. Se por um acaso, já passou, o cognitivo já passou, volta. Aí, isso. Você vai trocando para mim? Então, vejam só, o desenvolvimento cognitivo na idade adulta, a gente vai partir do que o Piaget falou. O Piaget falou naquelas fases, né, do desenvolvimento cognitivo, do desenvolvimento da inteligência. Quem lembra? O último que ele chegou foi o formal. Então, o raciocínio, né? Tem aquele, como é motor? Que é aquela fase da criança pequena, que ela tanto anda, sensório motor, que tanto a criança já se mexe, se movimenta, engatinha, ou já está se segurando nas coisas, nas cadeiras. É sensório por quê? Porque ela pega tudo, e motor porque ela já se movimenta com uma certa autonomia. Então, ele foi e chegou. Na idade adulta, ele coloca aqui o raciocínio formal. Então, tem características do raciocínio formal que nós não vamos entrar aqui. Depois, nós vamos falar do raciocínio moral adulto, crescimento, força e saúde, sinais do envelhecimento, a capacidade de reserva novamente. Vocês vão ver que esses itens eles vão se repetindo à medida que a idade vai avançando. O crescimento cognitivo e a importância da educação superior, e o crescimento cognitivo e os eventos da vida. As consequências dos eventos da vida para esse avanço, para esse amadurecimento, né, esse crescimento cognitivo. Então, como sempre, a gente diz lá no início, vocês viram em desenvolvimento 1, que a psicologia do desenvolvimento considera que os estudos devem ser multidisciplinar, multidirecionais, multicontextuais, considera a plasticidade multiculturais também. Nesse caso aqui do desenvolvimento cognitivo, o estudo dele deve ser multidisciplinar. Por quê? Porque ele vai requerer a colaboração de diversos autores, de diversos profissionais, né, de diversas ciências. Ou seja, nós precisamos, se uma criança tem um atraso no desenvolvimento cognitivo, nós vamos precisar do pediatra, nós vamos precisar do neuropsicólogo, né? Nós vamos precisar de uma série, inclusive do terapeuta ocupacional, do psicólogo para a recuperação dessa criança, do fisioterapeuta, hoje vocês sabem que é muito importante, porque a atividade física, ela faz com que esse desenvolvimento ocorra, ela promove esse desenvolvimento. Então, ele diz que no decorrer da idade adulta ocorrem muitas mudanças nos processos de raciocínio, e essas mudanças são multidirecionais, elas podem ir em várias direções. Algumas habilidades se aprimoram, outras se enfraquecem e algumas se mantêm estáveis. O que significa isso? Tem crianças que aprendem logo a fazer as letras e a escrever bem. Outras não são muito pela escrita, mas são muito boas no desenho. Então, elas aprimoram essa capacidade do desenho e, às vezes, ela regride na capacidade de escrever. Por isso, a multidirecionalidade. E algumas param por um tempo. O certo é que nós, eu incluo psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nós trabalhamos aqui de fora para promover essas mudanças internamente, dentro dessas pessoas que nós cuidamos. Portanto, nós não podemos ter apenas a visão biológica, tá? É importante, outros profissionais já cuidaram disso. Já pediram exames, já pediram ressonância do cérebro, já fizeram avaliações, já aplicaram testes. E quando veio que tem um diagnóstico, quem é que vai cuidar?
eles permanecem cuidando da parte deles e encaminham essas crianças ou esses adolescentes para nós. Não necessariamente um atraso ele é verificado só na infância. Geralmente a família nem nota, na escola que eu começo a verificar. É quando a criança entra na escola, às vezes é até na relação com outros coleguinhas. Fulano, tu és devagar, olha, fulano é devagar. A criança, os outros começam a falar de alguma coisa que eles estão observando que está incomodando. Por isso é que eu digo, criança tem que ser escutada. Então, o raciocínio adulto, ele é também multicontextual. Ele é estimulado por várias situações. Se nós não estamos bem, né, nós vamos ter uma certa, podemos ter, né, sempre a probabilidade, em alguns momentos, uma dificuldade de resolver uma coisa rapidamente, dependendo do nosso estado. Se uma situação de tristeza, de desgosto, fez com que eu me alimentasse mal no dia anterior, que eu tomasse pouca água, eu posso ter, sim, uma dificuldade causada por alguma situação do contexto. E, ao mesmo tempo, também, o contexto influencia no que nós aprendemos. Nós vamos aprender de acordo com o contexto que nós vivemos. Nós aqui todos sabemos, né? Comprar o açaí, botar o açúcar ou não no açaí, colocar na geladeira ou não o açaí, colocar gelo ou não dentro do açaí, tomar o açaí com farinha d'água, com farinha de tapioca ou sem farinha nenhuma. Mas vejam só, isso é o nosso contexto. Se for lá para fora, o açaí, coitadinho, está sendo batizado de tudo que é forma. Colocam tudo que inventaram dentro do açaí. Eu aqui, primeira vez que eu vi um mousse de açaí, com leite condensado e creme de leite, eu fiquei até assim, mas ficou uma delícia. Eu vi milkshake. Milkshake deve ser muito saboroso também, né? Então é assim. Eu tenho uma conhecida que quando ela consegue lá em Vassouras, onde ela mora, o açaí, ela faz refresco de açaí, que é para o açaí durar. É o gosto do açaí durar. Ela disse, se eu tomar o açaí, vai embora logo. Então, o estudo é multidisciplinar, todas as mudanças são multidirecionais e ele também é multicontextual, porque cada um vai responder ao contexto que vive. E a gente pode dizer a cultura que está inserida também. Então, conhecer ou compreender o desenvolvimento cognitivo adulto implica a apreciação de como o pensamento e o raciocínio refletem a interação de ganhos e perdas no decorrer da vida. Olha o pensamento aqui aparecendo, que eu fiz aquele comentário ontem. Pensamento é comportamento, pessoal. Se eu penso numa coisa boa, uma vez eu estava na supervisão de estágio na clínica, aí alguém comentou alguma coisa sobre o atendimento. Aquele comentário me remeteu a uma situação engraçada. E na hora eu dei assim um leve sorriso. A minha supervisora, que era mais atenta do que você, olhou para mim e disse, você está rindo do quê? Eu disse, Lúcia, desculpa. É que ao mesmo tempo que eu estou prestando atenção, mas eu associei com uma situação que eu vivi. E aí foi engraçado, eu dei um sorriso. Entendeu? Então, esse pensamento, nosso pensamento, ele nos remete a situação de tristeza, de bem-estar, de alegria, de meu Deus do céu, né? Tanto do que pode ser bom como do que pode não ser bom, tá? E vão refletir essas interações que nós temos com a vida, que não é só de ganhos, é de ganhos e perdas. Então, existem 3 abordagens para explicar as mudanças cognitivas nessa fase. Uma é a abordagem pós-formal, outra é a abordagem psicométrica e a outra é a abordagem do processamento de informação. Vamos começar da abordagem psicométrica. Quem começou, quando a gente fala de abordagem psicométrica, isso nos remete à psicometria, que lá atrás, logo depois que o mundo mudou com a Revolução Industrial, Binet, na França, ele propõe os testes de QI para medir a inteligência, né? Então, isso era muito utilizado, vocês já devem ter visto isso, por quê? Porque após a Revolução Industrial, né, com as exigências do mundo daquele momento que estava surgindo, cada organização queria os melhores.
Eles queriam ter os melhores. Então, por exemplo, as faculdades queriam ter os melhores alunos. O nome da faculdade dependia dos melhores alunos. Por isso que cada vez que um aluno de uma IES hoje, ele, né, tem um sucesso lá fora, depois de formado, é muito comum as IES publicarem. Eu mandei aqui para publicar da Karina e da Ivânia, e demorou um bocado, mas saiu. Né? Então, a gente precisa colocar. Né? Nós precisamos chamar os nossos alunos para os eventos. Qualquer atividade que a pessoa tenha fora, pode conversar com o professor e dizer, professor, olha, eu faço um estágio nesse lugar assim, eu poderia falar da minha experiência com os cuidados que a ética recomenda, sem citar nomes, não precisa nem dizer o nome do local que está, né, daquela instituição, mas é interessante que se promova isso. Inclusive o MEC é uma das coisas que ele adora ver isso, foi o que agora nessa mudança para centro universitário, ela ficou, quando eu pensei que eu estava fazendo um relatório, um portfólio, ela disse, professores têm um relatório de gestão, isso está uma maravilha. E realmente, ficou muito bom. A gente pode dizer, de 2018 para cá, o curso existe, nós temos tudo documentado. Documentos existiam, pessoal, só que eu não sei onde foi parar. Porque nem está no computador, né? Quando eu saí a primeira vez, eu passei a professora Geise passou os que vieram depois, e isso tudo vem, apaga o computador, não ficou nada registrado, nada impresso, nada. Agora não, nós temos um relatório de gestão. 2018, 19 e 20, aliás, pedido 19, 20 e 21. Nós fizemos desde 2018. Então, essa abordagem psicométrica, ela hoje, embora se faça alguns testes, mas ela não é como foi usada antigamente, né? Que bastava ela, não. Hoje você não pode fazer uma avaliação sem uma entrevista. Tem que ter a entrevista, você precisa conversar, você precisa sentir como aquela pessoa está, o que é que ela diz. Eu já falei para vocês, a pessoa pode estar ótima hoje, mas se tiver uma perda horrorosa, perder um familiar num acidente terrível, o avião caiu, não sei o quê, no outro dia o desempenho dele no teste seria o pior possível, provavelmente. Tá? A abordagem do processamento de informação, ela vai estudar esse movimento da memória, da aprendizagem mais ligada à memória, porque estuda a codificação, ou seja, a informação que eu recebo, o armazenamento e a recuperação. Quando eu armazeno, eu memorizo. E quando eu recupero, é que eu vou lá buscar e trago aquela informação. E analisa se a eficiência desses processos se modificam, a eficiência se modifica à medida que envelhecemos. Pode modificar até por opção. Uma pessoa pode ser extremamente habilidosa numa atividade manual, seja ela qual for. E de repente ela diz, estou enjoada disso. Ela passa tanto tempo sem executar aquela atividade, que um dia ela vai ver que ela está tendo dificuldade para aquilo. Não é que ela não lembre, tá? É que nós vamos mudando à medida que nós envelhecemos. A gente vai criando outras prioridades, assim como vocês que estão jovens, né? Muita coisa que vocês faziam 2 anos atrás, hoje vocês não fazem mais. Muita coisa que nós fizemos lá, né? Que nós aprendemos com nossos pais, hoje nós não adotamos com nossos filhos. Então, a vida, ela é assim, né? Eu digo que é multifacetada. E as oportunidades estão aí. O mundo está avançando e todo mundo tem que avançar junto. Eu não digo perder valores. Existem valores que nós entendemos como pessoas civilizadas que precisam ser, né, respeitados. É porque implica, às vezes, no outro também, não é só a gente. A abordagem mais utilizada é a pós-formal. Piaget parou no estágio formal, mas seus sucessores já sugerem um novo estágio de desenvolvimento e de raciocínio, que usa as habilidades do pensamento operacional formal, que é esse tinha o sensório motor, operacional concreto, que só conseguia raciocinar em cima do que estava ali. E hoje não, já é o pensamento operacional formal. Nós conseguimos pensar na ausência daquilo, né?
Então, os novos, os sucessores, os neocognitivistas, que eles se chamam, eles já avançaram. Isso é muito bom, porque hoje a gente vê que a gente vem de um mundo carregado de preconceitos, a gente ainda vê muitos deles por aí, e uma pessoa de mais idade, ela não tinha oportunidade, porque com 40 anos era considerado velho, né? Então, por isso que hoje vocês veem diferenças, né? Vocês veem diferenças assim, a professora Eline já disse que tem filho de 60 anos. Ainda antes, ontem eu disse isso lá para o professor Fábio, vá por mim, que olha, meu filho já está com essa idade, professora, a senhora tem filho dessa idade, mas não acham na minha cara que eu tenho idade para ter filho de 60 anos, sei lá. E aí, estou aqui, né? E vocês não têm ideia do que é aquela coordenação. Ontem a gente chegou, estava triste, foi ali, exausta. Quando a gente pensa que terminou, lá vem a aluna, professora, me matriculei hoje para a tutoria. Então, a gente não tem uma ordem, eu só vou lá no meu mapazinho, se tem 23 eu coloco mais um, aí eu coloco o nome ao lado. Se tem outro eu boto mais um, aí eu ponho o nome ao lado, eu tenho controle, senão eu vou ficar todo o tempo tendo que imprimir aquele negócio. Então, nós vamos partir dessa abordagem pós-formal, tá? Que já seria esse novo estágio, né, do desenvolvimento, tá? E de raciocínio, que já usa essas habilidades desse pensamento chamado de operacional pós-formal, não está mais no estágio formal. Vamos lá? Mudando. Então, o que é o raciocínio pós-formal? A Juscelene quer falar alguma coisa? Não, é que ela moveu no lugar errado. Então, esse raciocínio pós-formal, ele já é considerado como dialético, tá? Ele é um processo mais avançado. Nesse raciocínio, considerado pós-formal, que é caracterizado pela dialética, nós não buscamos verdades absolutas, não existem. Isso é importante para nós psicólogos. Não, a verdade não é aquela verdade que eu acho que é. A verdade inclui a verdade de todos vocês que estão aqui na plataforma e vocês dois que estão aqui na sala de aula. Tá? Sim? Viviane, fale, por favor. Não estou lhe ouvindo, fale mais alto. Oi. Não, na verdade, assim, é porque eu estou aqui com o livro, né? E aí eu procurei essas outras abordagens que a senhora trouxe aqui no slide, mas eu não consegui encontrar, só estou vendo a pós-formal mesmo. Não, é porque, Viviane, a abordagem do Piaget é dada no terceiro semestre, no desenvolvimento 1. Então, nós não voltamos para a teoria do Piaget. Não, é porque no livro eu não encontro as outras abordagens, eu só encontro a abordagem pós-formal no livro da Beth. Mas inclusive, tem um gráfico, porque eu não trouxe o livro, mas tem um gráfico lá, que ele mostra todos os estágios. Tá bom, Lá obrigada. no início do livro, não é lá quando vai estar lá já da idade adulta, não, é lá antes da infância, bem no início da infância. Tá Eu bom, posso obrigada. até ver depois, eu vejo a página, tá? Tá bom, obrigada. Mas está no livro da Berge, porque ela realmente ela pega o desenvolvimento inteiro, desde a hora do nascimento. Ela coloca muita coisa na introdução, e aí os capítulos iniciais, Isso. os capítulos Iniciais é que aparece. adaptados. Inclusive, sabe quem fala também? Aquele livro do Colo Colaboradores que tem idades e influências no desenvolvimento. Ele também, no início, ele vai falar. Tá? Então, veja só, esse pensamento, esse raciocínio considerado como dialético, né? Ele não busca verdades absolutas ou imutáveis. Não existe verdade que não seja imutável. A gente está vendo, de vez em quando tem que estar criando leis para dizer, olha, isto aqui é legal.
Se não fizer dessa forma, é crime. Por que isso? Porque tudo vai mudando com o tempo. Esse raciocínio dialético ele é mais flexível e em constante mutação. Eu preciso entender que, imagine se eu, com a idade que eu comecei a dar aula, se eu achasse que eu trazia toda a verdade do mundo, eu ia bater de frente com os meus alunos. Eu ia bater de frente com os meus filhos, porque eu estou mudando, eu preciso mudar, eles estão mudando, então como é que eu vou ficar parada no tempo, né? O surgimento desse raciocínio, chamado de pós-formal, ele é mais gradual e ele é dependente das experiências particulares, ou seja, ele depende da subjetividade de cada um de nós. Cada um de nós se depara com determinadas experiências que são individuais ou que fazem parte daquele contexto que nós vivemos e nós vamos, a partir dessas nossas experiências, nós vamos verificar como é que nós vamos avaliar, né? Como é que nós vamos aceitar aquilo que está acontecendo. E ele depende também da educação, que provavelmente é mais equilibrado. Então, ele depende de duas coisas, das experiências particulares e da educação. Agora, até a educação ela pode ser rígida. Muito cuidado com isso. Educação não significa rigidez. Se educação significasse rigidez, os pesquisadores, meu Deus, se nós pensarmos numa educação formal, eles iam parar no tempo. Eles não iam, por exemplo, quem foi o que descobriu a penicilina? Esquecendo o nome de o pesquisador que descobriu a penicilina, se ele não fosse flexível para verificar por que criou aquele mofo, né, aquela colônia de bactérias, naquele experimento que para ele não era para acontecer. O nome dele está bem aqui. Né? Então, é preciso estar aberto. Esse raciocínio adulto é mais pessoal. Claro, eu vou partir das minhas experiências pessoais. Mas é preciso que esse raciocínio seja mais prático, mais adaptável e mais integrador. Eu preciso aprender que eu posso fazer um bolo, mas de repente se falta, se eu não tenho mais o leite, eu posso dizer, não, eu vou botar um suco. E hoje a gente já tem receita que usa água em vez de leite, em vez de suco. Entendeu? Então isso partiu porque das experiências de cada pessoa que trabalhava com isso. Então é mais adaptável. Uma pessoa que é mais prática, ela se adapta as condições, né, daquele contexto, as condições de vida. Quando a pessoa se adapta, a pessoa se integra melhor. Né? Alguém que chegue numa sala de aula, vamos colocar agora, sair a Elinha e entrar um aluno, que acha que só a verdade dele aqui é, porque eu sei mais, eu estudo mais, eu acho que é desse jeito, eu acho que é daquele jeito. Não. Na vida não é assim, e não vai ser na psicologia, não vai ser na nossa prática também não. Olha, ontem eu entrei numa sinuca de bico. Eu fui lá no FIES, e aí quando eu vejo passa aquela moça linda, quando ela falou, eu lembrei, eu digo, é ele. Só que eu olhava, ela estava tão bonita que eu não reconhecia. Eu sabia de quem era a voz. Mas na mesma hora deu, né, o insight, eu digo, menina, como tu estás bonita, ela até saiu rindo. Eu consegui me equilibrar, né, ser prática e não manifestar espanto, porque foi a primeira vez que eu vi vestida daquela forma. Tá? Então, essa coisa, desse controle emocional também ele pode vir nesse momento que esse raciocínio pós-formal já está instalado, né? Então, as habilidades intelectuais estão envolvidas nas exigências ocupacionais e interpessoais, características da vida adulta, ou seja, interpessoais, porque essas são as experiências objetivas, no que eu me interajo com a outra pessoa, né, no que eu
entra em contato com outras pessoas, isso aí já é uma realidade objetiva, não é o que está, né, dentro de mim, internamente, não é o que eu penso, não é a forma que eu avalio. Isso tudo são características da vida adulta. Essas habilidades intelectuais já fazendo parte tanto dessas exigências ocupacionais de trabalho e das pessoas com quem nós convivemos no nosso trabalho, no nosso curso, né? Enfim. Então, a maioria dos adultos, a maioria, aprende a aceitar as contradições ou inconsistências das experiências diárias e se adaptar a elas, em vez de criticá-las ou tentar resolvê-las. Isso é uma verdade, pessoal. A gente vê isso muito, muito, muito. Quem está, né, numa IES hoje, a diferença que a gente vê de alguns alunos para outros alunos, de alguns semestres para outros semestres. Tem alunos que se integram, o momento foi pandêmico. Eu já falei para vocês que nós tivemos um aluno que me alugou um sábado com muita raiva, porque ele estava em Abaetetuba e a ESAMAR não colocava a internet lá para ele. Eu disse, mas entenda que o mundo inteiro está ligado na internet. O mundo naquele momento, março, era por volta do dia 25 de março, o mundo inteiro se ligou na internet. E a minha internet, eu disse, isso é eu que pago. A ESAMAR não vai colocar na internet para você. E a gente está aqui de dentro, a gente está sabendo como eles potencializaram a capacidade da internet dentro da ESAMAR, para dar conta disso tudo. Os problemas que nós tivemos no início da pandemia, nós já não tivemos para a segunda verificação, nós tivemos muito para a primeira. E a primeira foi muito próxima da parada, porque começou no final de março, a primeira verificação, entrou em abril, foi terrível, tá? Então, nós tivemos que nos adaptar. Foi bom, não foi, mas também nós tivemos que nos adaptar a uma pandemia, ficar em casa de março a julho dentro de casa. Minha gente, eu saí uma vez para tomar uma vacina para gripe, desse período todinho. Já estava insuportável ficar dentro de casa. A capacidade de adaptação já tinha extrapolado. Ficar dentro de casa sem ninguém para ajudar, ficar com o computador ligado o dia inteiro até a noite. Aí tendo que fazer a minha comida, claro que uma roupa eu ia suar, tinha que lavar, uma hora tinha que lavar meu banheiro, tinha que fazer uma limpeza na casa. Olha, foi assim desgastante, né? Então não adiantava criticar, adiantava a gente, né, tentar resolver, minimizar os prejuízos daqueles momentos. Tá? Bora lá? Mais um. Então, esse raciocínio moral adulto, o raciocínio moral adulto, ele pode ser afetado pelos interesses, responsabilidades e experiências da vida adulta, levando a pessoa de um estágio moral mais baixo para um mais elevado. E esse processo começa no início da vida adulta e continua até a meia-idade. Essa questão do raciocínio moral, deixa eu contar para vocês uma história. Nós tivemos um colega que ele era estranho, esquisito. Primeiro ele usava umas roupas, ele só usava a camiseta bem velha daquele conjunto Sepultura, o conjunto que tinha aí. Ele ia com umas bermudas desfiadas, rasgadas, no tempo que não se... Isso bota em 23 anos atrás. No tempo que não se usava jeans rasgado, jeans tinha que ser inteiro, fosse bermuda, não, ele já ia com tudo esparrafado, rasgado. Ele usava um boné horroroso que cobria... Estava na frente do tempo. Muito. Ele se assemelhava a um hippie para a época, né? E foi muito engraçado, porque nós tivemos duas colegas que eles chegaram e, por conta da letra do nome, ele faria trabalho com elas. Não tinha essa história de escolher, não. Fulano, 1, 2, 3, 4 é um grupo, 5, 6, 7, 8 é outro grupo, assim, ia para esse ponto, acabou-se. Aí, as duas alunas, minhas colegas que eram perto dele, chegaram e diziam, menina, nós não queremos fazer trabalho com ele. Conversa com a professora para a gente fazer com tinha medo dele, porque realmente ele era estranhíssimo. Depois foi um dos melhores colegas que nós tivemos. No terceiro ano do curso, nós tivemos aula de ética.
Elias, faleceu já esse nosso professor. Elias, qualquer coisa, não lembro agora. E antes do professor entrar, ele sentou atrás de mim. Aí ele disse para mim assim: Elinho, você não acha bom mesmo que nós tenhamos aula de ética? Porque nós precisamos que seja apresentada para nós a ética. Eu olhei para ele, no primeiro momento eu fiquei muda. Alguém falar, naquele momento da vida, dentro de uma instituição de ensino superior, que tinha que ser apresentado a ética. Quando a gente ensina a ética, lá desde que nossos filhos são pequeninos, olha, isso aqui você pode fazer, mas isso você não pode, que você pode machucar seu colega. Chegasse com um lápis ou uma caneta, de quem é essa caneta? Do meu colega. Ele me deu, não, você vai devolver essa caneta para o seu colega. É isso que é correto, a gente não pode ficar com o pé do outro. A mãe dele deu, não deu? Vocês estão entendendo? Então a ética, ela tem esse caráter que deve fazer parte desse processo educativo. Nós não vamos aprender ética, só ética profissional, não, nós vamos aprender ética da vida. Tá? Por isso que ela diz, pode ser afetado esse raciocínio moral adulto pelos interesses, responsabilidades e experiências também da vida adulta e faz com que a pessoa cresça. Né? Vocês vão ver, quando forem para o estágio em clínica, algumas situações que vocês vão ter que observar que não pode acontecer. Não pode acontecer. E aquilo tem que ser regra. E está dentro de um documento que se chama ética profissional. E vejam só, no momento que os alunos estão em estágio, qualquer estágio, na clínica, então, o responsável por isso é o supervisor do estágio. Em janeiro, o conselho pediu que eu enviasse, mandou um ofício solicitando informações com o nome de todos os professores que são supervisores de todos os estágios clínico, organizacional, escolar e saúde mental, todos e a formação. Sabe o que é que eles querem saber? Querem saber se a criatura realmente está capacitada, se está também pagando o seu conselho, que precisa. É o imposto público federal. A anuidade do conselho profissional. Tá? Então, bom dia, Cristina. Cristina veio toda de preto, quase que a gente combina hoje. Então, a experiência universitária e essas discussões sobre moral e ética podem ser catalisadoras de modificações no raciocínio moral. É por isso que a gente tem que fazer o que eu digo, dar uma teoria sem relacionar com a vida, sem associar com a vida, a gente não vai. Eu vi uma vez aqui chamarem uma pessoa para participar de um evento. Quando a pessoa passou, eu pensei que era um aluno participante. A pessoa passou de bermuda, com um tênis, meia, uma camiseta. Aí perguntou onde era o evento, disse no auditório. Eu apontei, não conhecia. Quando eu vou para o auditório, a última pessoa que falava era exatamente aquela pessoa que eu vinha entrar. Ele sentou no auditório, lá em cima, no palco, ele balançava a cadeira para lá e para cá, e ele começou dizendo assim: diga uma coisa, quem quer aqui fazer estágio em clínica? Porque aquele estágio em clínica não tinha que existir. Eu detestava ir para o meu estágio. Quando eu vi aquilo, eu disse, meu Deus do céu. Quando ele perguntou quem queria fazer estágio em clínica, ó, de dedinho levantado. Aí que eu fui saber que ele era profissional. Então, nós temos que entender que existe uma coisa chamada apresentação. Nós não vamos para uma praia vestida com uma roupa cheia de pedraria, né? Se bem que hoje está se usando prata, dourado, mas nós também não vamos para um casamento com biquíni. Com biquíni nós vamos da praia para a piscina. Então isso continua sendo uma regra. Não adianta nós querermos também mudar coisas que estão estabelecidas. Para isso a gente fala de contexto. Mas olha, eu fiquei escandalizada com essa história. Quando eu vi, eu só sei que eu só olhava assim para o lado, às vezes estava adiante, eu olhava para ela, achei isso me olhava. Eu olhava para cá, o professor daqui me olhava, e a criatura lá.
Então, existe isso. Ou seja, então, contínuas mudanças, minha gente, cognitivas resultam em menor absolutismo, tá? Absolutismo moral, mais estimulam o verdadeiro crescimento moral. À medida que amadurecemos, a vida nos confronta com decisões éticas, todo dia. Todo dia. Eu falei para vocês ontem, né, que eu ouvi a Fátima dizer que a netinha dela, toda a vida de vovó, não quer ir para casa, eu queria ficar aqui, eu queria morar aqui contigo, não sei o quê. E ela, não, você vai ter que ir, que a Fátima ela é ótima em dar uma lição de moral. Mas ela, quando é do lado dela, ela faz que não enxerga. Foi quando eu disse para ela, você já perguntou para ela por que ela não quer ir, não quer voltar para casa? Né? Porque a criança pode ter voz, né? Vira mais um, que dá para a gente andar mais um. Então, o crescimento cognitivo ele tem uma relação com a educação superior. A educação universitária aprofunda o conhecimento e torna as pessoas mais tolerantes em relação a concepções políticas, sociais e religiosas. Eu aqui diria, pode tornar. Eu mesmo coloquei, discordo do que eu coloquei. Pode tornar. Alguns entram nas faculdades e entram em grupos que gostam mais da bagunça. Toda vez que falo em ENAD, eu tremo. Nós vamos ter ENAD na psicologia esse ano. No primeiro ENAD, houve aqui havia um movimento que os alunos de outras instituições vinham para a porta entregar panfleto para o aluno não fazer a prova. O que é que acontecia? As IES ficavam com a nota do ENAD lá embaixo, prejudicava a IES e não prejudicava o aluno. Hoje não. Hoje prejudica o aluno e prejudica a IES, porque o governo tomou medidas estabelecendo que a nota do ENAD é importante. E estabeleceu critérios que agora não vou entrar. Então, a experiência universitária parece que eu botei fazer as pessoas aceitarem mais as atitudes e ideias de outras pessoas. O conhecimento deve nos proporcionar isso, diz a Miriam Paixão. Deve nos proporcionar isso, tá? Pelo menos que sejamos mais tolerantes. Até porque começamos a avaliar que as pessoas não são o que são só porque elas querem. Nós refletimos os lugares que nós ocupamos durante a vida. Alguém que passa por um casamento, que sofre violência, né? E que não existe amor, que aquilo ali é só capa, só fachada, essa pessoa vai demonstrar infelicidade, tristeza onde esteja. Alguns vão dizer assim, fulana é calada, ela quase não fala. Outra coisa também que promove o crescimento, o avanço, o desenvolvimento, né, pode desenvolver de uma forma positiva, são os eventos da vida. Eventos como ser pai, né, a paternidade, ou ser mãe. Eles podem contribuir para novos padrões de pensamento e maior desenvolvimento cognitivo. Se bem que a gente vê muita gente, escuta alguns dizendo, por que você bate, né? Não bate. Eu apanhei e estou aqui inteira. Está inteira, aí, biologicamente, continua a cabeça, pescoço, né? Ombro, braço, barriga, perna e pé. Pode não estar inteira emocionalmente ou psicologicamente. Um novo relacionamento, ou o fim de uma relação, né, um bom emprego ou desemprego podem fazer as pessoas pensarem sobre o significado de suas vidas e seus relacionamentos com outras pessoas. Um dia desse eu falava com uma pessoa que estava há 11 anos no lugar e foi demitida. E aí ele deu entrada no seguro-desemprego e apareceu um trabalho. Alguém que conhece, tem confiança nele, chamou. Ele foi muito honesto e disse, não, eu acho que eu estou precisando desse tempo. Como eu estou com seguro-desemprego, eu vou organizar minha vida, tem umas coisas que eu quero fazer na minha casa, que eu tenho um pouco de, sabe, fazer, uma habilidade para esses trabalhos. Ele disse, eu sei que eu acho outro depois. E ele disse, eu não tenho queixa nenhuma do lugar que eu estou. Eu de lá só trago boas lembranças e boas amizades. Então,
Tem situações que as pessoas demonstram, né, um desenvolvimento legal, psicológico, cognitivo, enfim, e outros não. Outros saem, sabem que fizeram alguma coisa errada para serem demitidos, mas saem fazendo confusão. Então, isso já está na pessoa, já são pessoas que reagem daquela forma, né, às coisas. Pessoal, eu vou ter, ainda tem algum slide aí? Não, essas 8 inteligências ficam para a próxima, tá? Eu vou precisar sair, que eu vou ter que, o ônibus deve estar lá quase me esperando. Um bom fim de semana para vocês. Um bom fim de semana para vocês. Desculpem tudo que houve, mas, infelizmente, novamente tem que levar, informar a situação. Tá bom? Professora, Diga, Isabel. em relação ao ônibus, a gente, no caso, ia ter que chegar às 6h30 para pegar, porque, tipo, eu comecei fazendo a lista, só que eu coloquei só o meu nome, ninguém colocou mais o nome, entendeu? Eu queria pegar essa condução sábado. Olha, tá marcado, quem está fazendo isso não sou eu, tá? Inclusive, eu até argumentei sobre a hora, porque eu acho assim, que para um sábado, que a coisa, a cidade já começa meio vazia, as pessoas moram longe, tem que vir para cá, está aqui, para pegar um ônibus 6h30, eu argumentei contra esse horário. Até porque, para mim, a Ananindeua no sábado, a saída da cidade é tranquila. O problema é quem vem trabalhar. E no sábado as coisas são mais tranquilas. Eu achei que daria para sair 7 horas. Mas aí foi dito, não, mas tem que estar tudo arrumado 8 horas. A minha experiência de feira vocacional diz que marcam 8, mas que tudo só começa agora. 8 já estão chegando até arrumar. Mas não sou eu que estou organizando, então eu respeito. Mas vai ter um ônibus aqui que eu não acredito que saia 6h30. Tá bom, Isabela? Mas está marcado. Então, tudo bem. Como ainda tem amanhã, qualquer informação que vocês queiram, passem para mim por WhatsApp, que eu vou estar aqui amanhã. Hoje eu só chego à noite, tá? Vai ter tudo, não sei a hora, pode ser 9, 10. Muito obrigada. Beijo, muito obrigada. Tchau, tchau. Não, a dinâmica é diferente. Eu vou só parar a gravação e deixar aqui. O outro quer entrar, né? Deixa eu só lembrar. Tá na gravação.